Salve, salve, rapa! Quem vos fala aqui é Fabiano King. Graça e paz a todos aí que nos acompanham aqui no canal Santo Remédio. E hoje eu quero compartilhar algo com vocês muito importante a respeito de situações que a gente muitas vezes se encontra por às vezes orar de forma errada ou pedir de forma errada. Eu gostaria de refletir com vocês a respeito disso. Nós falaremos hoje a respeito de primeiro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 8, do versículo 1 em diante. Leremos aí alguns versículos, aí pulando alguns, mas gostaria que você, antes de mais nada, lesse depois com tempo todo o capítulo de Samuel para você entender o que eu quero mencionar aqui hoje. Mas essa reflexão que eu trarei é uma reflexão muito básica, né? Mas ela não é somente para essa finalidade. A gente pode também trazer outras interpretações daquilo que aconteceu ali de fato. Mas hoje eu gostaria que você então compreendesse um pouco mais. Mas depois da vinheta eu continuo a falar contigo. Solta a vinheta. Então, gente, como eu estava mencionando com vocês, hoje eu quero falar a respeito de 1 Samuel, no capítulo 8, do versículo 1 em diante, que é interessante, porque o povo de Israel começou a clamar pedindo a Deus por um rei. Desculpa a minha tosse, tá? Eles começaram a clamar por um rei, pedindo a Deus que eles queriam realmente um rei ali que fosse juiz, né? Que pudesse dar ordens, digamos assim, ao povo, né? E diz o seguinte, a palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 em diante. Versículo 1. Quando Samuel envelheceu, designou seus filhos como juízes de Israel. Seu filho primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles julgavam em Berseba. Porém, seus filhos não andavam nos caminhos dele, mas se tornaram gananciosos e recebiam subornos e pervertiam a justiça. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram encontrar-se com Samuel em Ramá. Eles disseram: Tu já estás velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei para nos julgar, como tem todas as nações. Samuel não se agradou quando disseram: Dá-nos um rei para nos julgar. E então Samuel orou ao Senhor. E o Senhor disse a Samuel: Atende ao povo em tudo quanto te pedir, pois não é a ti que rejeita, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Olha essa primeira situação que acontece. Os filhos de Samuel começaram a se equivocar e começaram a fazer coisas erradas. E então o povo chega até Samuel e fala a Samuel: Samuel, seus filhos estão errando demais. Eu peço que clame a Deus para que ele levante um rei, para que ele nos julgue, porque as outras nações também têm. E esse rei nos julgará. Deus já tinha mencionado que ele era o rei que Israel tanto precisava. Entretanto, o povo de Israel queria um rei para eles, na visão deles, que fosse humano, que fosse alguém que fosse de carne e osso. Eles clamaram por um rei que fosse a imagem e semelhanças deles, mas no formato que eles queriam, né? Aqui no versículo 9 diz o seguinte: Atende-os agora, mas adverte-os solenemente, e declara-lhes quais serão os direitos do rei que reinará sobre ele. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que lhes havia pedido um rei, e disse: Esse será o direito do rei que reinará sobre vós, e ele tomará os vossos filhos e porá sobre os seus carros para serem seus cavaleiros e para correr adiante dos seus carros. Versículo 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel e disseram: Não importa, queremos um rei sobre nós.
E aí agora eu faço uma reflexão sobre essa situação. Quantas vezes nós estamos orando a Deus por uma coisa que Deus já falou não? Ou que muitas vezes Deus não respondeu nada, Deus está em silêncio e muitas vezes nós queremos forçar e ajudar a Deus. Não, Deus precisa de ajuda. Acho que Deus, ele não compreende o que eu digo, então eu vou dar um empurrão. Eu vou fazer com que as coisas aconteçam do meu jeito. E assim também aconteceu com o povo. O povo pediu um rei e Deus ouviu. Era a vontade de Deus esse rei? Não, não era a vontade. Porque Deus queria diretamente ser o rei de Israel. Mas o povo queria um rei, um homem de carne e osso, que tivesse falhas, que pudesse julgar. Olha só, queriam tirar ali toda a glória, toda a graça das mãos de Deus para entregar isso a mãos de homens. O homem é falho, o homem é cheio de malícias. No capítulo 9, do versículo 2, e tinha um filho chamado Saul, jovem de bela aparência. Nenhum homem era como ele entre os israelitas. Era o mais alto de todo o povo. Os outros chegavam aos seus ombros. Olha, aqui demonstra que Saul ele não era qualquer um. Ele era um homem alto, belo. Entretanto, era um homem comum, como eu e você. Passivos de erros, passivos de falhas. Mas o que Deus queria é que ele diretamente fosse o rei de Israel, sem que houvesse esse intermediário humano, mas que o povo tivesse esse contato diretamente com Deus. Se você já leu ou conhece a história, você sabe o que aconteceu. Mas se você não leu, nunca ouviu falar, eu peço que você leia atentamente isso. E o que eu quero mencionar hoje com vocês é algo muito importante. É importante porque muitas vezes nós oramos a Deus por uma coisa que não é a vontade dele. Deus quer fazer outras coisas, outros planos, mas infelizmente nós rogamos a Deus para que as coisas aconteçam conforme a nossa vontade. Eu vou mudar um pouquinho essa visão. Eu vou trazer para o lado material. Tem muita gente falando: Deus, eu preciso de um carro de luxo. O meu carro tem que ser um carro de luxo. A minha casa tem que ser uma casa de luxo. A minha casa tem que ter 10 cômodos, jacuzzi, tem que ter vaga para até ônibus, se possível. Eu preciso ter um carro importado. Mas Deus já está vendo que isso não vai dar em nada. Que isso vai levar você à desgraça. Que isso vai levar você a uma ruína que não há retorno. Deus quer que você pense um pouco aonde está realmente o seu coração. Porque a palavra também diz: aonde está o seu coração, aí também estará o seu tesouro. Será que o seu coração está guinado para as coisas que vão te corromper? Será que o seu coração está direcionado para algo que será a sua ruína? Porque lá na frente, Saul começa a fazer algumas coisas que não é do agrado do Senhor. E aí entra a história de Davi. Mas eu quero que você reflita somente nesse momento, nesses capítulos que nós lemos agora. Medite no capítulo 8, medite no capítulo 9, para você compreender aí como é que foi a decisão por Saul. Gente, qual é o Saul da sua vida? Será que o Saul da sua vida é um carro? É uma moto? É uma casa? É um marido? É uma esposa? Será que o seu Saul é o seu trabalho? O que tem sido Saul na sua vida que pode destruir a sua vida por completo? Deus tem o melhor para a sua vida. Talvez você esteja falando assim: olha, eu estou esperando há tanto tempo por uma resposta e Deus ainda não me respondeu. Continua a orar. Continua a buscar a presença de Deus. Existem situações que até hoje eu oro. Eu falo: Deus, é da sua vontade isso? Já houve profecias a respeito de algumas coisas da minha vida que ainda não aconteceram. Mas Deus há de cumprir. Deus há de realmente cumprir porque Ele zela pela sua palavra. E a palavra dele não volta vazia. Não volta atrás. Quando Deus realmente traz uma palavra, siga em frente, continua, ore, persevere, as coisas mudam. Aí você pode pensar assim: ô King,
Mas você está dizendo então que Deus não pode ter uma casa boa, um carro bom, alguma coisa que seja do agrado dele para a minha vida? Não é isso que eu quero dizer. Mas existem momentos que nós precisamos saber qual é o tempo dessa coisa boa para as nossas vidas. Por exemplo, se eu tivesse 17 anos, não tivesse carta de condução, como é que eu poderia ter um carro? Né? Tem gente que fala, Deus, eu quero um carro, me dê um carro. A pessoa não tem carta. Deus, eu quero um carro, me dê um carro. Ela não tem uma garagem onde guardar o carro. Senhor, me dê um carro, eu quero um carro. E ela se endivida toda. E ela mostra o carnê, que é mais grossa que a Bíblia. E ela fala assim, olha, esse foi o carro que Deus me deu. Passado um tempo, ela não consegue pagar as prestações. E aí ela fala, olha, esse presente que Deus me deu aqui não é bem o presente que Deus me deu. Aí começa a tentar achar uma justificativa por algo que não há justificativa. Sabe por quê? Porque o que você fez foi acelerar um processo que ainda não era o tempo. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. Eu gostaria que você refletisse um pouco sobre isso. Eu gostaria de apresentar uma coisa que está acontecendo na nossa igreja. Não é uma coisa nova, é uma coisa antiga, que é chamado de oikos. Deixa eu ver se fica melhor mais de perto. Oikos. O que é isso? Aqui você vai colocar o nome de algumas pessoas que você precisa orar com elas. Clamar a Deus a respeito de algumas pessoas. Há pessoas que precisam de ajuda. E a melhor ajuda que muitas vezes nós podemos dar é a oração. Então eu gostaria que você tivesse um oikos. Talvez não semelhante a esse, que é o da nossa igreja, mas que fizesse um semelhante e colocasse ali o nome de pessoas que você possa orar diariamente pedindo para que Deus abençoe. Eu quero que você reflita uma coisa. Alexandre o Grande, ele deixou uma lição muito boa para ser vivida. Ele pediu que na morte dele, os médicos o carregassem. Porque, para dizer aos homens que os médicos não detêm o poder da vida e da morte. Também pediu para que homens fossem jogando toda a riqueza durante o percurso que o caixão fosse seguindo. Para dizer também que daqui não se leva nada. E pediu também para que as mãos dele fossem enterradas para fora, para que todo mundo entendesse que ele não trouxe nada quando nasceu, e dessa vida ele também não levará nada. Reflita um pouco, veja qual é o saúde da sua vida e começa a orar. Fala, Deus, eu quero viver a sua vontade, eu quero viver a sua graça, eu preciso da sua ajuda. Gente, eu também preciso da ajuda do Senhor. Eu preciso também clamar dia após dia. Eu conto também com as orações, porque sozinho a gente não tem como caminhar, tá certo? Então, que Deus abençoe você. Se você não é inscrito, se inscreva nesse canal também, deixa seu like, compartilha com alguém que está passando por um momento muito difícil, que está ali orando. Talvez essa pessoa está orando por uma coisa que não é a vontade do Senhor. Está orando por um Saul na vida dela, por um problema que pode chegar na vida dela porque ainda não é o tempo. E ela não sabe, né? Talvez ela tá, olha, mas eu já sei, é isso, tal, mas olha, pare para ouvir um pouco o Senhor. Deixa Deus falar contigo. Então compartilha com essa pessoa, tá certo? Deus abençoe e que Jesus Cristo possa ser um santo remédio na sua vida. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.